E eu quero compartilhar hoje uma mensagem que eu estou intitulando As 4 Risadas, tá certo? Então, para introduzir essa mensagem, gostaria que todo mundo, desse 4 risadas agora. Vamos lá, 1, 2, 3. Ha, 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 ha. Eu acabei dando mais. Mas, veja bem, o tema é muito interessante, né? Muito criativo, porém, a realidade é que, alguns anos atrás, eu estava meditando sobre essas verdades, e Deus me deu essa mensagem. Muitas coisas eu aprendo com muitos homens e mulheres de Deus, mas essa mensagem eu aprendi realmente do Espírito Santo. Foi algo muito forte que Ele me revelou na palavra de Deus. Que a Sara teve 4 momentos, 4 fases da vida dela, em que ela teve risadas. E essas 4 fases, essas 4 risadas da Sara, são as mesmas fases que todos nós passamos para poder receber, consolidar e liberar grandes milagres em nossa vida. Você sabe que a Sara recebeu um grande milagre. Com 90 anos de idade, ela, que era estéril, deu luz ao Isaac. E ela acabou sendo a mãe de muitas e muitas nações. E até hoje, uma das mulheres mais respeitadas de toda a história da humanidade. Agora, ela passou por essas 4 fases de risadas, em que todos nós, para alcançarmos nossos grandes milagres na vida, também passamos por essas 4 fases de risadas. E é interessante porque toda igreja também, para poder realmente alcançar o melhor de Deus, ela também passa por essas 4 fases. Então, é tão propício essa mensagem nesse momento da inauguração da Paz Church, porque a Paz Church de Campinas também, ela certamente vai passar por cada uma dessas 4 fases, ou já está passando, com certeza está passando. Por quê? Porque Deus também quer que ela alcance grande crescimento e multiplicação. Agora, um dos maiores segredos, você poderá receber muito de Deus, se você abrir seu coração agora e realmente abrir os seus ouvidos e colocar em prática o que você vai ouvir. Por que podemos estudar tanto a vida da Sara lá do Velho Testamento e pegar tantas realidades transformadoras da nova aliança? Sabe por quê? Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: pois tudo que foi escrito no passado, está se referindo ao Velho Testamento, foi escrito para nos ensinar. Então podemos extrair grandes verdades poderosas de transformação do Velho Testamento. A primeira risada é a risada da incredulidade. É impossível você alcançar a vitória e tudo que Deus quer que você alcance na sua vida, se você não souber vencer a risada da incredulidade. Tem que saber vencer essa risada da incredulidade. E a Sara, certamente, ela aprendeu com a ajuda de Deus a vencer essa risada. Vamos ver quando ela fez essa risada da incredulidade. Gênesis capítulo 18, versículos 10 a 15 diz: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado a idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma. Ela riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velha, o meu Senhor, já idoso, ainda terei esse prazer. Mas o Senhor disse a Abraão: por que a Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Então Deus, mesmo que ela estava atrás da porta da tenda, rindo, e estava rindo assim meio calada, só consigo mesmo, mas Deus ouviu. Deus ouviu. Agora, deixa eu lhe contar a história, o contexto aqui. O contexto é que, nesse momento, a Sara estava com 89 anos de idade. Abraão estava com 99 anos de idade. E eles ainda, através da Sara, não tinham tido nenhum filho. E a Sara ainda era estéril. E o que acontece? Abraão estava sentado fora da tenda, debaixo da sombra de uma grande árvore. O sol estava muito quente, era mais ou menos meio-dia. E apareceu 3 homens andando na direção da tenda. E
Abraão pressentiu no mundo espiritual, porque Abraão já tinha tido encontros com Deus, onde Deus apareceu para Abraão. Então Abraão reconheceu que um daqueles homens era Deus, isso que os teólogos chamam de uma teofania. Teofania é quando Deus aparece em forma de um homem ou em forma de um anjo. E Deus nesse momento apareceu na forma de um homem, e os outros 2 homens também não eram homens, eram anjos, mas todos 3 tinham aparência de homem, e Abraão sabia que um deles era Deus. Abraão então levantou, porque eles iam passar, ele falou: não, fica aqui, tá? O sol está muito quente, senta aqui debaixo da sombra da árvore, e eu vou preparar um almoço maravilhoso para vocês. Ele mandou realmente matar um bezerro, um novilho maravilhoso, com aquela carne bem macia, e ele mandou preparar um queijo, uma coalhada, e ele mandou preparar um pão muito maravilhoso, né, sem glúten, com certeza, e enfim, ele foi fazer todo aquele trabalho tão especial, e aí eles estavam comendo lá com aquela alegria na sombra, e aí Deus fala para Abraão, né, os 2 anjos estão lá, Abraão está lá conversando com Deus, e Deus fala para Abraão: ano que vem, nessa mesma época, eu vou estar voltando aqui, e a Sara vai ter um filho já nos braços dela. E a Sara, como toda boa esposa, estava atrás da porta, escutando a conversa. Então, e ela estava lá, e quando ela ouviu aquilo, ela riu. E Deus fala para Abraão: por que a Sara está rindo? Aí a Sara aparece e fala assim: não ri não, eu não ri. E se fosse um Deus religioso, cheio de julgamento, ele diria assim: agora que você não vai poder ter filho, porque eu não posso abençoar uma mentirosa. Não, o que Deus fez? Olha a reação que Deus fez. Deus falou assim: sim, você riu sim. E ele disse: será que para o Senhor existe alguma coisa impossível? Então ele corrigiu amorosamente a Sara, e não passou a mão por cima do erro dela, ele corrigiu amorosamente, mas ele corrigiu também a fé da Sara. Ele falou: para o Senhor existe alguma coisa impossível. E eu lhe pergunto aqui: existe alguma área na sua vida que o maligno talvez tenha falado: isso é impossível, isso nunca vai acontecer, isso aí nunca... Talvez é um filho que está longe da fé há muitos e muitos anos, e o diabo tem mentido na sua cabeça, na sua mente: ele nunca vai retornar aos caminhos do Senhor. Talvez é uma doença que todos os médicos dizem não tem cura, e o maligno tem falado para você: você nunca vai ser curado. Talvez é um problema financeiro, de dívidas, onde o maligno tem dito: você nunca vai ter uma vida financeira abençoada, próspera, livre das dívidas e com muita abundância para poder ajudar e dar muito para os outros. Talvez você é pastor de algum ministério, talvez líderes aqui nessa igreja, onde às vezes o maligno joga aquela mentira e fala assim: é muito difícil romper e crescer grandemente. Eu estou aqui para lhe dizer que não há impossível nenhum para o Senhor. Para Deus tudo é possível, e para aquele que crê tudo é possível. Tudo é possível. Então, existe alguma coisa impossível ao Senhor? Deus disse... Ele falou: daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A primeira área da incredulidade, a primeira risada da incredulidade que você precisa vencer, é a incredulidade dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. Todos nós temos sido atacados pelo maligno com mentiras. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, primeiro... você tem que enxergar com os olhos da fé a sua vitória. Se você não enxergar, não sentir aquilo de todo o coração, ela nunca vai se tornar uma realidade. Primeiro você vê com os olhos da fé, para um dia você enxergar com os olhos naturais.
Primeiro você vai crescer por dentro para depois crescer por fora. Se você não pegar as promessas de Deus e eliminar as mentiras e começar a enxergar pela fé, aquilo já é uma realidade. Eu já vejo meu filho um grande homem de Deus. Eu já vejo a igreja enorme crescendo e tomando conta de Campinas. Eu já vejo aquele milagre financeiro. Você tem que ver, você tem que sentir. É importante você passar tempo com as promessas de Deus e deixar o Espírito Santo pegar o pincel da fé e mergulhar esse pincel da fé na tinta da palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus, e pintar quadros de vitória, de sucesso dentro da sua imaginação, e você fica enxergando aquilo até que se torne uma realidade. Então a primeira área de incredulidade, a primeira risada de incredulidade que temos que vencer é a incredulidade em nós mesmos, Quando a gente tem a tendência de rir no nosso interior, contra as promessas, contra os milagres, isso é muito forte. Eu lembro que eu era pastor de uma pequena igreja lá em Santarém e estava demorando tanto para aquela igreja crescer. E o diabo mentia para mim e falava: você não tem o que precisa ter para fazer uma igreja ficar grande. Você não é esse tipo de pastor, nunca vai acontecer. Os outros falavam para mim, Santarém é cemitério de pastor, nunca nenhuma igreja. A Assembleia de Deus cresceu um pouco, mas as outras, nenhuma conseguiu romper. Todas eram bem pequenininhas. É cemitério de pastor. E o diabo mentia e jogava tanta mentira para mim. Eu era solteiro ainda, tentando lutar e vencer alguns pecados, e falava: você nunca vai vencer esses pecados. Você nunca vai ser um homem de Deus. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai superar. Então a primeira risada de incredulidade que você tem que vencer é a risada de incredulidade dentro de você mesmo. E isso leva tempo na presença de Deus, leva tempo na palavra, em oração, em busca. Eu comecei a ouvir muitas mensagens de fé. Eu comecei a ler muitos livros do pastor Show, que na época era o pastor da maior igreja do mundo. Ele me mentoreou pelos livros dele. Depois eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente. Eu e minha esposa e vários outros pastores da Past Church estivemos com ele lá na Coreia do Sul. Hoje ele já está na glória. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu pegava aqueles livros e eu bebia. Eu deixava a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e de outros bons homens, poderosos homens de Deus, as pregações deles, ajudar a vencer aquela incredulidade dentro de mim. Porque se você não vencer aquela incredulidade dentro de você, você nunca vai passar essa primeira etapa, a etapa da risada da incredulidade. Eu já contei essa história muitas vezes, mas eu sei que sempre tem gente nova que nunca ouviu, então vale a pena contar. Eu lembro que quando eu logo comecei a pastorear a igreja em Santarém, um dos primeiros cultos depois que eu comecei a pastorear, era para ver toda a igreja naquele culto. E sabe quantas pessoas apareceram além de mim? Eu era solteiro, só apareceram 2 pessoas. Aí eu tinha certeza, porque a igreja aqui, infelizmente, ela acostumou com uma cultura de começar atrasado, muito atrasado. Comigo não vai ser assim, eu vou começar na hora certa. As pessoas vão chegando atrasadas, vão ficar com vergonha que chegaram atrasadas, a próxima vez não vão chegar atrasados mais. Então, eu peguei a guitarra, peguei a guitarra, coloquei o microfone no pedestal, peguei a guitarra e eu dirigi um louvor bem comprido, pensando que ia chegar mais gente, mas ninguém chegou. Aí eu falei: não, estão tão atrasados que vão chegar durante a pregação. Aí eu preguei uma mensagem bem comprida, mas ninguém chegou mesmo. Além de mim só estavam as 2 pessoas lá o tempo todo, e uma das 2 pessoas era minha irmã Ângela. Mas, como o diabo quis jogar a incredulidade dentro de mim. E aquele dia, eu estava começando ainda a pastorear, então eu falei com muita autoridade: eu vejo uma multidão pela fé. Mas depois de 1 ano falando isso, e chegando no culto principal de domingo e tendo só gatos pingados lá, o diabo quis que eu desanimasse. Ele quis muito que eu desanimasse. E eu lembro que eu falei para o obreiro, um novo convertido que eu estava treinando, o nome dele é Geraldo, depois ele se tornou o pastor da igreja quando eu mudei para Fortaleza. Eu falei para ele: cara, hoje nós vamos fazer uma exceção, nós vamos começar atrasado, porque eu preciso orar.
eu preciso orar. Estava só pouca gente e estava na hora de começar o culto principal de domingo. E eu fui lá fora e eu lembro que eu chorei lá, dentro do mato tinha um capim bem alto, no escuro, eu entrei lá dentro e chorei. Falei, Deus, o que eu estou fazendo errado com a minha fé? Estou aplicando fé, porque esse espírito de incredulidade, essa risada de incredulidade. E Deus falou, não, você não está fazendo nada errado com a sua fé, você está falando certo, você está declarando, você está baseado nas promessas, inclusive vou te mostrar algumas promessas poderosas, você está declarando, você está fazendo tudo certo com a fé. Ele falou, você só precisa perseverar. Aí eu lembrei de duas coisas, eu lembrei de Hebreus capítulo 11, versículo 6, perdão, Hebreus 6, capítulo 6, versículo 12, Hebreus capítulo 6, versículo 12, que fala assim, que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. Eu falei, é mesmo? E Deus falou, você está tendo a fé correta, mas você só tem que perseverar. E eu lembrei de um outro homem de Deus que havia dito, quando você aplica a fé para uma coisa, baseado nas promessas, então não duvide mais, fique com a tomada da fé ligada, até materializar o seu milagre. Quando eu lembrei disso e Deus falou aquilo comigo, eu enxuguei as lágrimas. Eu lembro que tinha uma porta lá atrás, assim, eu desci e tinha uma escada assim, desse lado aqui da plataforma. E eu lembro, até hoje, parece que foi hoje, eu lembro claramente, eu me enxergando já como pastor de uma grande igreja, não para minha glória, não para minha honra, não para as pessoas acharem que eu sou alguma coisa, mas para poder ganhar vidas, para poder saquear o inferno e povoar o céu, para a glória de Jesus. Então eu me vi pelos olhos da fé, já um pastor de uma grande igreja, porque no mundo espiritual já era uma realidade. Então eu lembro subindo a escada, pensando desse jeito, eu subindo a escada pensando assim, já sou pastor de uma grande igreja, é uma realidade, porque a fé crê antes de ver, a fé vê no mundo espiritual já a realidade, e no mundo espiritual já era uma realidade. Assim como no mundo espiritual já é uma realidade que a igreja Paz Church em Campinas já tem milhares e milhares de pessoas. Aleluia, glória a Deus. Então eu lembro subindo assim pensando, não para minha glória, não em soberba, mas porque eu sou pastor de uma grande igreja, eu tenho que assumir e aceitar esse fato e agir como tal. E eu subi assim. E como sempre eu falei assim, eu olhei, no natural estava tudo vazio, mas no espiritual vi lotado. E eu falei, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. E eu ficava falando e declarando e combatendo essa risada interior de incredulidade com as promessas e com a fé. Sabe o que aconteceu? De repente, avivamento. E hoje tem dezenas e dezenas de milhares de pessoas lá. Dezenas de milhares. É considerado uma das maiores, se não a maior igreja no Brasil. Aí pessoas chegavam para mim, aqueles membros mais antigos, né? Chegavam para mim e falavam assim, pastor Eibe, a gente tem que te pedir perdão. Falei, por quê? Porque no começo nós estávamos aqui quando tinha só bem pouca gente, você lembra? Sei. Então a gente não entendia os princípios de fé. Falei, tudo bem, mas agora vocês entendem? Entendemos, então não tem nada que pedir perdão. Não, mas nós temos que pedir perdão. Mas por quê? Porque a gente não te entendia, a gente não entendia os princípios de fé. Você falava da grande multidão, pedia a grande multidão para ficar em pé, falava para a multidão, a gente olhava, só via, naquela época era banco, não era nem cadeira, né? Não era poltrona. Nós só víamos banco vazio, então nós realmente pensávamos que você tinha problemas mentais. Nos perdoe, por favor. Eu falei, claro, mas deixa eu te contar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes nessa caminhada da fé, quando você combate o espírito de incredulidade que os principados e as potestades desse mundo tenebroso têm, e você fica falando palavra de fé, alguns vão te chamar de louco, outros vão te chamar de doido, mas você será um vitorioso, porque você alcançará vitórias, milagres após milagres após milagres, em nome de Jesus. Agora,
muitas vezes nós temos que fazer, sabe o quê? Combater esse espírito de mentira. Como que a gente faz? Enchendo a nossa mente com as promessas. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, Filipenses 4, 8 diz: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, se algum louvor existe, se tudo que é de boa fama, boas notícias, tudo que é de boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, você precisa vigiar a sua mente. A sua vida sempre irá na direção dos seus pensamentos mais fortes. Então, se os seus pensamentos mais fortes estiverem cheios de incredulidade, você não vai conseguir romper na vida. Mas se seus pensamentos mais fortes estiverem impregnados com as promessas, tem mais do que 8.000 promessas. Deus não colocou essas promessas na Bíblia só para encher as páginas da Bíblia. Ele colocou essas promessas para você tomar posse delas e encher a sua mente com boas notícias. Você sabia que é pecado você ficar pensando em problemas o dia todo? É pecado. A Bíblia fala: tudo que é de boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pastor Eibe, então é para eu me tornar um negacionista? Fazer de conta que o problema não existe? Não. Você tem que encarar o problema. Mas você encara o problema com a promessa da palavra. Tem mais do que 8.000 promessas, ela abrange todas as áreas da sua vida. Você pega as promessas que trazem a solução para aquele problema, você ora em fé em cima das promessas, você toma posse no mundo espiritual da resposta, porque Deus sempre responde primeiro no mundo espiritual, então você crê que Ele já te deu. Agora você para de pensar na promessa, você para de pensar no problema e continua só agradecendo a Deus, porque a promessa dele já foi realizada no mundo espiritual, você já fez a oração, Ele já te respondeu, então já é sua a vitória. Então agora você ocupa seu pensamento não no problema mais, mas na promessa, e você fica só louvando, até materializar o milagre. É assim que funciona, até materializar o milagre. Diga: até materializar o milagre. Não seja como aquele homem, né, que tentou ajudar um outro, porque aquele cara estava em cima de uma ponte bem grande, e ele ia cometer suicídio, e o outro viu ele de longe e falou: para. Fala: afasta aqui, pode afastar. Pode me contar seus problemas. Ele estava bem intencionado, quis ajudar. Pode me contar os seus problemas. Aí o homem foi contando tanto problema horrível, realmente muito problema sério. Depois de meia hora contando problema, ele falou: pode contar mais problema. Aí o homem contou mais e mais problemas. 2 horas contando problema, ele falou: pode contar mais problemas, pode falar tudo na sua vida. 4 horas contando problema. Aí os dois pularam da porta. Por quê? Porque isso é só uma... Eu espero que não seja verdadeira essa história. Mas qual foi o problema? Qual foi o erro do cara que estava querendo ajudar o outro? Uma vez que ele começou a contar problema, era para ele trazer as promessas da palavra para solucionar o problema e orar em fé com o cara. E os dois pararem de pensar nos problemas e começar a louvar a Deus e agradecer a Deus pelas promessas. Esse é o segredo da vitória sempre. Eu nunca vou esquecer, a igreja começou a crescer, começou a romper, e eu fiquei muito feliz. Eu estava numa reunião de líderes, tinha vários líderes lá, e eu estava lá diante daquela reunião de líderes, e tinha talvez uns 30, 40 líderes lá, e eu empolgado. Na nossa igreja, em todo o Brasil, acho que não tinha nenhuma reunião de líderes tão grande como a minha, e eles depois se tornaram os líderes dos life groups, que foram multiplicando. Hoje tem mais do que 3.600 life groups só em Santarém, só naquela uma igreja em Santarém, e mais 400 past church só na região, para a glória de Jesus. É uma coisa fenomenal. Mas eu lembro que eu estava diante daqueles líderes, e eu comecei a pintar o quadro de como ia ficar. Lembre-se que talvez nossa igreja na época tinha 200 pessoas, já estava começando a crescer, já estava uma das maiores igrejas de Santarém, mas eu estava falando para eles sobre dezenas de milhares, como ia acontecer,
A gente ia comprar televisão, como tudo isso aconteceu. Temos um canal de televisão, tudo isso. Eu estava falando de tudo isso. E tinha um comerciante que estava bem sentado aqui na frente. Vou colocar ele aqui nessa cadeira vazia, porque ninguém representa ele aqui, graças a Deus. Mas esse comerciante estava bem sentado e ele era um cara até, num certo sentido, bem sucedido. E ele estava olhando para mim sorrindo. Eu pensei, ele é um homem de fé. Ele está entendendo tudo que eu estou falando. Aí eu falei para ele assim, amém, irmão fulano, eu chamei o nome dele, né? Amém, irmão fulano. Ele ficou sorrindo, olhou para mim e falou assim, o pastor sonha muito. Essa é a segunda dimensão dessa primeira risada que você também tem que vencer. Sabe qual é? Não é só a risada de incredulidade dentro de você. É a risada de incredulidade na vida dos outros. Porque você começa a falar, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Aí talvez um parente seu fala assim, aí está difícil. Esse seu marido, eu nunca vi alguém tão alcoólatra vencer. Você já viu essas mentiras do diabo? Muitas vezes é a risada nos outros. Os outros que estão impregnados com incredulidade e podem afetar a sua fé. Podem até, se você deixar. Sabe o que eu fiz quando eu fiz igual Deus agiu com a Sara. Agi com amor, mas eu não me cedi à incredulidade dele. Eu não falei, irmão, você tem razão, acho que eu estou exagerando um pouco. Não. Também não falei, para com isso, incrédulo. Saia dele, demônio. Né? Não, eu só, quando ele falou, pastor, sonha muito, eu perdoei e fiquei falando palavra de fé. E um dia, eu nunca vou esquecer, aquele mesmo comerciante voltou para mim. Falou, pastor, que coisa. Pois é, meu querido, eu já estava vendo tudo isso. Eu já estava vendo. Esse é o segredo da fé. É você vencer essa primeira dimensão de risada. Qual é a risada da incredulidade? É a incredulidade dentro de você e a risada da incredulidade nos outros também. Saber vencer, saber perdoar, saber amar, saber tirar de letra, mas nunca deixar aquela incredulidade deles afetar a sua fé. Tá? Qual é a segunda risada? A primeira risada é risada da incredulidade. Diga risada da incredulidade. A segunda risada é risada da fé. Diga risada da fé. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus 11, 11 diz assim, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, gente, é muito lindo notar isso, e mulheres, parabéns, porque não foi só pela fé de Abraão que Isaac nasceu, foi pela fé da Sara também. E também quero deixar bem claro que apesar que a Sara teve uma risada de incredulidade antes dela ter a risada da fé, o Abraão também teve. Ele também, a Bíblia fala que antes da Sara rir, Deus havia já aparecido para Abraão, tudo indica, foi poucos meses, ou poucas semanas, ou poucos dias antes dessa aparição lá debaixo da árvore, e Deus já havia falado para Abraão que iria ter um filho com a Sara, e Abraão já tinha rido, e Deus já tinha corrigido Abraão também. Mas a Sara, ela arrependeu, ela realmente começou a ter fé viva, e a Bíblia diz, está escrito aí claramente, mostra de novo o versículo, por favor, Hebreus 11, 11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Então ela teve essa fé viva. Como que ela teve essa fé viva? Uma coisa interessante, nenhum lugar no Velho Testamento fala que ela teve uma risada de fé. Fala sim, mas a gente não sabia que estava se referindo a Sara. O Novo Testamento que explica isso. Em Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 28, Paulo cita Isaías 54 e mostra que é um texto profético sobre Sara e sobre Jerusalém celestial e sobre a igreja do Senhor Jesus. Isaías 54, Paulo fala que está se referindo a Sara. E olha o que diz em Isaías 54, versículo 2, ele fala,
Alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o toldo da sua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita. Então ele está falando para alguém que vivia em tenda, a Sara vivia em tenda, para estender o toldo da sua habitação, aumenta o tamanho da sua tenda, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Tá? Então Deus está falando para Sara, pelo que Gálatas capítulo 4 diz, Deus está falando para Sara, que é para que ela vai ter esse grande crescimento, ela vai ser uma mãe de muitas nações. Agora escuta bem, como que esse versículo 2, que está aqui, versículo 2 e 3, está aqui, como que isso se realizou? Qual foi o segredo para isso se tornar uma realidade? Está no versículo 1. Agora veja o que diz o versículo 1, que vem antes desses versículos. Olha o que ele diz: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta, essa palavra exulta no hebraico é a palavra patash, que quer dizer levar a romper ou explodir com grande júbilo, alegria. É uma pessoa que está assim, segurando, aí ela não aguenta mais, ela começa a gritar e ela começa a rir bem alto, com muita alegria, uma risada alta e um júbilo, rompendo com gritos e risadas de alegria. Com alegre canto e exclama, e essa palavra no hebraico exclama, quer dizer com ênfase em voz alta, tu que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, porque lembra que a Agar acabou sendo como se fosse a concubina de Abraão, ela tinha o filho Ismael, e agora Deus está falando, Sara, fica tranquila, se você começar a rir, e se alegrar em fé, enquanto você ainda está estéril. Olha o que ele diz, canta alegremente, ó estéril. Você tem que cantar enquanto você está estéril, Sara. Você tem que romper com júbilo, você tem que rir com muita alegria. Aí que está o segredo da fé. A fé sempre crê antes de ver a materialização. A fé sempre declara antes de ver a materialização. A fé sempre ri pela fé antes de ver a materialização. Esse é o segredo da fé. Esse é um grande princípio da fé. E Deus estava ensinando para Sara essa segunda grande risada da fé, que a Bíblia diz, apóstolo Paulo diz que esse texto se refere a Sara e também à igreja, mas que ela se refere a Sara, e ele diz que ela então se rompeu com risadas e com cantos de alegria, enquanto ela ainda estava estéril, para depois ter o Isaac. Interessante isso. Eu lembro lá em Santarém, a gente subia o monte e olhava pela cidade, e a gente começava a rir com alegria. A segunda risada, a risada da fé. Obrigado, Senhor, já vemos essa cidade tomada, cheia do teu poder. Essa cidade pertence ao Senhor Jesus. E você ri, e você canta, sabe? Em vez de você ficar lá, oh Deus, tenha misericórdia, porque que a igreja não cresce, Senhor. Não é assim que funciona. Isso não é fé, é rindo com alegria. Já vejo lotado, aleluia, glória a Deus. Assim também, em vez de você falar, oh Deus, meu filho, não, pela fé já vejo meu filho, um homem de Deus, aleluia, e você ri na cara do diabo, e ele fica apavorado, ele fica endemoniado de medo, porque você está tomando posse pela fé. Se tem uma coisa que o maligno não entende, é como a fé funciona. Quando você opera pela fé, o milagre vai materializar, o milagre vai manifestar para a glória do Senhor Jesus. Agora, escuta bem, Tiago capítulo 3, versículos 4 a 5, diz que a nossa língua é o leme do nosso navio. Para onde você aponta o leme do navio, ele vai naquela direção. O leme do navio determina o destino e a direção para onde o navio vai. Muitos cristãos têm falado derrota, fracasso, e estão apontando a vida deles para essa direção. A Bíblia mostra que se você foi derrotado pelos seus próprios lábios. Você declarou, você ficou falando as mentiras do diabo, as coisas cheias de incredulidade, de dúvidas, e o navio da sua vida foi na direção. Você está colhendo a semeadura das suas palavras, de dúvida, de crítica,
de murmuração, de derrota, de fracasso. Então, se você quiser ser um vencedor, se você estiver pensando, não, uma vez que Deus começar a me dar vitória, eu vou contar o testemunho para todo mundo. Se você estiver esperando para primeiro a vitória se materializar na sua vida, só para depois você declarar, você nunca vai alcançar essa vitória, porque o reino de Deus opera assim. Primeiro você declara, primeiro você toma posse. A confissão precede a posse. Então você tem que declarar primeiro, você tem que confessar primeiro, você tem que tomar posse das promessas e ficar agradecendo e rindo em fé. E aí elas vão materializar para a glória de Jesus. As suas palavras podem se tornar um canal do poder de Deus. Diga, as minhas palavras podem se tornar um canal do poder de Deus. Marcos 11, 23, ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que está acontecendo o que diz, no grego está escrito assim, crê que já está acontecendo, no grego está escrito desse jeito. Se você declarar e crê que já está acontecendo o que diz, assim será com ele como ele diz. Olha só, diga, assim será comigo, como eu digo. Se ao ordenar um monte para sair, eu acreditar que naquele momento já está acontecendo. Esta é a chave da fé sobrenatural. É fenomenal. Em outras palavras, a confissão precede a posse. O maligno treinou as pessoas para falar de tanta besteira, de tantas coisas horríveis, de morte, de derrota, de fracasso. O meu irmão é pastor no Japão e ele fala perfeito japonês, e eu fiz uma pergunta para ele, porque eu conheço bem o português e o inglês que é a língua que eu sou ainda mais fluente, porque toda a minha vida só falei mais inglês em casa e nunca estudei em escola brasileira. Formei na faculdade teológica dos Estados Unidos, meus pais e minha família toda americana. Eu fui melhorar meu português depois que eu casei com a Andréia. Mas eu sei que tanto em português como em inglês, as pessoas foram treinadas pelo maligno de ficar falando em morte toda hora. Não sei se você já notou. E elas falam como se elas estivessem apropriando, já declarando no presente, que como se fosse já uma realidade. Tipo assim, eu estou morrendo de saudade. Olha só, estou morrendo de saudade. Eu morri de rir. Eu estou morto de cansado. As pessoas falam em morte toda hora. E a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Então as pessoas ficam apontando a vida delas para a morte. As pessoas falam assim, não sei, a idade está vindo, estou esquecendo das coisas. Sabe o que os neurologistas descobriram? Eles descobriram o que a Bíblia já falava 2000 anos atrás. Eles descobriram que os nervos que controlam a fala humana estão diretamente ligados com os nervos principais do seu corpo, que controlam toda a direção para onde vai a sua vida. Os próprios neurologistas não cristãos, que nem conhecem a Bíblia, mas só para aprender sobre a neurologia e sobre os nervos que controlam a fala humana, sabe o que eles estão ensinando agora? Eles estão ensinando o que a Bíblia já ensinava 2000 anos atrás. Eles estão dizendo, quando a pessoa fica falando isso, estou ficando velho, estou esquecendo as coisas, porque é o nervo da fala humana que controla todos os outros nervos, transmite uma mensagem para todos os nervos do seu corpo. Ele está ficando velho, prepara-se para morrer. Misericredo, miseriqueima, miseritudo. Diga, eu estou me rejuvenescendo, cheio da energia de Jesus. Eu declaro vida sobre mim, sobre minha família. Eu declaro vitória. Eu declaro a graça de Deus. Isso é um grande segredo, é um grande princípio. Amém? Agora, eu poderia falar tanto mais sobre isso, mas eu quero ir para a nossa terceira risada. Primeiro vamos só recordar, a primeira risada é risada da incredulidade, a segunda risada é risada
Da fé. Diga todo mundo em voz alta, risada da fé. Risada da fé. Isso. A terceira risada é a risada do triunfo. É quando a fé finalmente materializa. Olha o que diz em Gênesis capítulo 21, versículos 5 a 6. Estava ele, está se referindo a Abraão, com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. Gente, deixa eu te falar, quando você finalmente vê a materialização da sua fé, você vê os resultados da sua fé, é uma alegria inexplicável. Essa risada do triunfo, essa terceira, é muito gostosa, porque você aplicou fé, você ficou declarando, mesmo quando tudo parecia que não ia se materializar, mas você ficou louvando e cantando e rindo pela fé, e aí materializou. Gente, não tem um substituto para os resultados. Deus quer te dar uma vida de resultados. Eu já ouvi de pregadores que pregaram assim: não, Deus nos manda orar sobre tudo, não é porque Ele vai responder a oração, é só para a gente sentir mais paz, mas Ele não vai fazer nenhum milagre. Isso é uma mentira vindo direto do diabo. Gente, nós temos um Deus do sobrenatural, um Deus do milagre, e quando você ora em fé, você pode tomar posse da sua resposta, e fica louvando, fica rindo a risada da fé, porque um dia você vai ver a materialização do seu milagre, e você vai ter a terceira risada, que é a risada do triunfo. Não existe substituto para resultados. Deus quer te dar resultados da sua fé. Deus quer te dar grandes respostas da sua oração. É tão maravilhoso. Nada fala tão alto como os resultados. É o seu testemunho de sucesso que vai trazer a glória para Deus e atrair multidões, e atrair seus parentes, seus colegas de trabalho, de faculdade para Jesus, porque eles vão olhar para você e falar: só um milagre pode ter acontecido na sua vida para você estar do jeito que você está, e você vai falar assim: é a fé viva no Senhor Jesus. Aleluia. Então diga: a risada do triunfo. E a quarta risada, que a Sara também riu, é a risada da multiplicação. Diga comigo em voz alta: vamos lá, 1, 2, 3. A risada da multiplicação. Mais uma vez, voltando para Gênesis 21, 6. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Tá? Isso foi a risada do triunfo. Mas olha o que ela diz: e todos os que souberam disso rirão comigo. Então, depois dela rir a risada de triunfo, ela disse: agora eu não vou rir sozinha. Eu vou multiplicar essa risada com muitas outras pessoas, porque elas vão saber do meu testemunho, e nós vamos rir juntos. Nós vamos rir juntos. Mostra esse versículo de novo. Olha o que ela diz: e todos os que souberem disso rirão comigo. Essa é a quarta risada, a risada da multiplicação. Sabe, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer operar milagres na sua vida. Deus quer operar milagres na sua família. Deus quer operar milagres nas suas finanças. Deus quer operar milagres de cura se você estiver enfermo hoje aqui. Deus quer operar milagres no seu ministério. Deus te ama. Agora é importante fazer como Abraão e Sara fizeram. Pegue as promessas de Deus. Creia nessas promessas. Combata toda risada de incredulidade dentro de si e dentro dos outros. E supere essas risadas da incredulidade com uma visão, com a mentalidade de fé e vitória. Aí começa a fazer a segunda risada, a risada da fé, até você ver a materialização do milagre. E aí você terá a risada do triunfo, que resultará em grande testemunho, e a risada da multiplicação. Agora, eu acredito que Deus tem algo muito especial para você. E daqui um pouco, nós vamos estar orando para as pessoas aqui, e eu quero dizer que Deus está me falando nesse momento que tem pessoas aqui que nesse momento estão passando por uma luta muito, muito difícil. Muito difícil. Alguns estão passando uma luta de enfermidade mesmo, doença mesmo, que precisa de uma cura, de um milagre. Outros estão passando problemas sérios na sua família. Você precisa de um milagre também na sua família.
Talvez é com o seu filho, sua filha, talvez é com seu pai, sua mãe, ou talvez no seu casamento. E tem pessoas também que precisam de milagre muito, muito grande nas suas finanças. Então daqui um pouco eu vou chamar vocês aqui na frente, porque eu quero orar com vocês. E eu creio que Deus vai fazer grandes e poderosos milagres na sua vida. Mas já que você vai colocar em prática essa risada da fé, e essa risada do triunfo, e essa risada da multiplicação, eu quero que você olhe para o seu vizinho e diga: eu estou cheio da alegria do Senhor Jesus. Dá um sorriso bem grande para ele. Agora olha para o outro vizinho e dá uma risada. Ha, 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 ha. Glória a Deus. Você sabia que os cientistas, isso é um fato, eles comprovaram que se o ser humano der uma boa risada mesmo, pelo menos 15 minutos por dia, torna o corpo dele imune a quase todas as doenças. É um fato. As enfermeiras no Rio de Janeiro, elas foram instruídas para sorrirem muito para os pacientes, porque foi comprovado que paciente que recebe muito sorriso, ele é curado mais rapidamente e sai mais rapidamente do hospital. Você sabia também que para você dar um sorriso, se eu não me engano, eu acho que é para dar um sorriso, eu acho que é 28 músculos que você exercita no seu rosto. Mas para fazer uma cara bem fechada, quanto? Uns 82, alguma coisa assim. Então dá mais trabalho fazer cara fechada. Quando eu contar até 3, nós vamos exercitar os 28 músculos, tá? E dá um sorriso. 1, 2, 3. Agora, outra coisa que eu quero falar. Você sabia que muita gente, isso é um fato, muita gente não sabe falar sorrindo. Eles não sabem falar. Você tem que aprender a falar sorrindo. Tem gente que eles estão sorrindo, aí para falar eles têm que parar de sorrir. Olha. Olha para o seu vizinho e fala assim: você tem que aprender a falar sorrindo. E fala sorrindo para ele. Amém? Aí alguém disse assim: pastor, a mensagem muito poderosa, muito ungida, mas aí você entrou nesse negócio de risada, aí eu acho que você, estava tão bem a mensagem aí, essa palhaçada. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, meu querido fariseu. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 11: a minha alegria eu vos dou para que a vossa seja completa, para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. E antes de chamar aqui na frente, eu ainda quero só falar dois tipos de esponja, né? Tem dois tipos de crente, o crente esponja seca e crente esponja molhada. O crente esponja seca é aquele que nunca lê a Bíblia, nunca ora, falta nos cultos, falta no life group. É um cara que é seco, sem a presença de Deus. Você já viu uma esponja seca que ficou no sol muito tempo? É interessante, se tiver um pingo de água na mesa, por exemplo, e você passar a esponja seca, ela não só chupa aquela água, mas se você procurar água, você nem encontra mais. Parece que foi uma coisa diabolicamente milagrosa, que ela desapareceu com a água. Não é mesmo? E assim que é o crente esponja seca. Você chega perto dele e fala assim: rapaz, essa inauguração da Paz Campinas está uma bênção, né? Mais ou menos. Mas Jesus, essa vida com Jesus é tão poderosa, né? Muita luta. Aí você fala: mas o pastor Eibe é uma bênção. É um palhaço. Aí, sonha muito. Aí o que acontece? Você só fala uns 20 minutos com o cara dele, você tem que ter cuidado. Você tem que vir com uma armadura do Espírito Santo para te proteger, porque se você não tiver cuidado, ele vai sugar a vida de você. Você fala com um cara assim, que reclama, que fala mal. Depois de só poucos minutos falando com ele, você sente sugado. Você fala: tá, irmão, depois eu falo com você.
Você sai sugado. Mas eu declaro que você não é assim. Você não é crente esponja seca, você é crente esponja molhada. Amém? Você já viu aquela esponja ensopada que você coloca dentro do balde e tira assim, ela está pingando. Pingando. Assim é o cristão, sempre na presença de Deus, sempre cheio da palavra, ouvindo mensagem de fé, sempre cheio de vitória, sempre cheio de alegria, sempre rindo, sempre cheio de fé. Ele está ensopado. Se você enfiar seu dedo numa esponja ensopada, o que acontece? Jorra água. Assim também, se alguém te cutucar no seu ombro, você fala, aleluia, glória a Deus. Testa aí no seu vizinho, vamos ver se ele está ensopado mesmo. Glória a Deus, amém? Diga, pela graça de Deus, eu sou um crente, esponja ensopada, cheia da presença de Deus. E isso é só o começo. Amém, 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 amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus.